Os Verdes acabaram de apresentar há momentos, no gabinete da Sra. Presidente da Assembleia da República, a moção de censura ao Governo anunciada no passado debate do Estado da Nação. Apresentamos esta moção de censura a um Governo que perdeu toda a sua credibilidade. O país vive neste momento num estado absolutamente dramático, decorrente das políticas do Governo PSD-CDS e das políticas da Troika. Estas são as políticas do 1,5 milhão de desempregados, são as políticas que levam aos jovens à obrigatoriedade quase a muitos da imigração forçada, é a política da recessão, é a política da falência das famílias e da falência das empresas e é a política do aumento da dívida. Portanto, aquilo que nós percebemos é que estas políticas têm vindo a afundar o país, não há curva de inversão possível, nem a curto nem a médio prazo, relativamente à situação económica e social do país, e é justamente a isso que os portugueses têm respondido nas grossas manifestações e greves e lutas sociais que se têm realizado por este país fora nas mais diversas circunstâncias, lutas sociais que atingem uma dimensão sem precedentes nas últimas 3 décadas. Entretanto, dá-se o caso, como todos nós sabemos, e é do conhecimento público, do Sr. Ministro de Estado e das Finanças, Vítor Gaspar, ter apresentado a sua demissão, remetendo uma carta ao Primeiro-Ministro, onde dá uma conta do falhanço rotundo destas políticas, da dimensão social e económica extraordinariamente afetada negativamente pelo curso dessas políticas e da sua incapacidade de contribuir para a resolução da questão. Ou seja, um dos maiores protagonistas até à data destas políticas reconhece este rotundo falhanço. Entretanto, tivemos também a oportunidade de assistir a um dos episódios mais enxovalhantes da vida política, a demissão irrevogável do Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Portas, e, enfim, todos nós acompanhámos lamentavelmente esta situação, e aquilo que os Verdes têm a dizer é que tudo isto se tornou cada vez mais insuportável. Ora, face a esta questão e tendo os Verdes ainda a oportunidade nesta sessão legislativa de utilizar o instrumento da moção de censura ao Governo, ponderamos, logo nesta data, ou nesta altura, a apresentação desta moção. Mas havia um elemento pelo qual era necessário esperar. Porque há um órgão de soberania que tem uma capacidade direta de intervenção sobre a situação e, designadamente, de dissolução da Assembleia da República, que foi aquilo que os Verdes pediram, que era o Sr. Presidente da República, e os Verdes decidiram então aguardar pela decisão do Sr. Presidente da República, de modo a ponderar em função, aliás, dessa decisão, de modo a ponderar a apresentação da moção de censura. Ora, o Sr. Presidente da República, consciente do descrédito do Governo, porque todos os portugueses estão conscientes desse descrédito, entende que são necessárias eleições antecipadas. Só que entende que essas eleições antecipadas não devem ter lugar já, mas só a partir de julho de 2014. Decide, entretanto, manter o Governo e sugerir um acordo entre os 3 partidos da Troika. Ora, aquilo que os Verdes consideram é que a decisão do Sr. Presidente da República não foi minimamente satisfatória face às necessidades do país, porque o Sr. Presidente da República, que não teve na sua comunicação uma única palavra relativamente à situação de empobrecimento dos portugueses e do país, aquilo que veio fazer foi garantir a salvaguarda destas políticas da Troika e do Governo, pelo menos durante mais um ano. Ou seja, aquilo que o Sr. Presidente da República vem fazer é dar a sua benção antecipada a medidas como, por exemplo, mais um corte de 4.700 milhões de euros que põe em causa as funções sociais do Estado e a degradação
dos serviços públicos, promovem a degradação dos serviços públicos, mandando para a rua milhares e milhares de funcionários públicos, entre outras coisas que provavelmente ainda nem conseguimos imaginar. Ora, neste sentido, os Verdes, aquilo que têm a dizer é que aquilo que o Sr. Presidente da República chamou de salvação nacional, que os Verdes também julgam que é necessário salvar o país, não consegue ser obtido com um compromisso entre os 3 partidos da Troika, mas só através de um compromisso com os portugueses. É por isso que os Verdes entendem que é fundamental continuar a exigir eleições antecipadas imediatas, a demissão do Governo e a dissolução da Assembleia da República para esse efeito. Ora, os Verdes decidiram então avançar com esta moção de censura, que é claramente uma moção contra o Governo, contra as suas políticas e contra a maioria parlamentar que o sustenta. Os Verdes apresentam nesta moção de censura também a componente da sua alternativa para as políticas do país. Muito sinteticamente, aquilo que os Verdes entendem é que é o momento de o país reganhar a sua soberania. O que é que os Verdes querem dizer com isto? É tempo de deixarmos de ser subservientes aos mercados financeiros, aos grandes interesses económicos e financeiros, à senhora Merkel e à Troika, e é tempo de começarmos a assumir como objetivo os interesses do país e os interesses da população portuguesa. Este é um dado fundamental. Pensar políticas em função da nossa soberania. Nesse sentido, os Verdes entendem que é fundamental trocar o memorando da Troika pela renegociação da dívida. É determinante renegociar a dívida de modo a que a possamos pagar sem pôr em causa o nosso crescimento económico. Para que esse crescimento económico se verifique, é fundamental redinamizar a nossa atividade produtiva no país. Para que essa atividade produtiva seja redinamizada, a componente do financiamento às empresas é importante, mas a componente da valorização social e das pensões é também determinante, de modo a que os portugueses possam ser agentes dinamizadores dessa mesma economia, ou seja, de modo a poder formar novamente um mercado interno que este Governo veio a dilapidar. É esta a forma de conseguir obter a redinamização da nossa economia para gerar riqueza, para que o país possa, inclusivamente, poder proceder ao pagamento da dívida e mais, para que não se continue a endividar sobremaneira, como tem acontecido até à data, onde já estamos a atingir os 130% do PIB relativamente ao nosso endividamento. Mesmo para terminar, os Verdes consideram que esta moção de censura permite aquilo que é fundamental neste momento no país, clarificar as posições de todos os partidos com representação parlamentar, clarificar posições relativamente ao que se quer, ao que não se quer e ao que se propõe para o país. Por outro lado, os Verdes entendem que esta moção de censura permite isolar PSD e CDS também ao nível parlamentar. Ou seja, as pessoas vão ter a percepção de que o resultado desta moção de censura não coincide com aquilo que é clamado pela população portuguesa. Se esta moção de censura fosse votada pelo povo português, ela seria certamente aprovada. Nós estamos perante uma maioria que já não tem expressão na representatividade da população portuguesa, cada vez mais isolada, num fosso causado pelos resultados, enfim, das suas próprias políticas. Por fim, os Verdes entendem que esta moção de censura permite que o país perceba que há mais alternativas, há mais soluções, há mais formas credíveis, aliás, há formas credíveis de levar o país a bom porto. E é também uma oportunidade para expor essas alternativas e para ajudar a conhecer de forma muito clara e veemente à população portuguesa. No fundo, é isto que consta do texto da nossa moção de censura, que todos já tiveram a oportunidade de ver.
Em direto para a TV24, pergunto-lhe se receia que, com o provável chumbo desta moção de censura, que esta moção de censura se transforme numa moção de confiança ao Governo. Não, esta moção de censura nunca se transformará numa moção de confiança ao Governo, porque este Governo está derrotado. Este Governo está descredibilizado. Este Governo não tem mais ponta por onde se pegue. Essa descredibilização foi dada pelo povo português, ou seja, a população portuguesa não confia mais neste Governo. Mas foi dada também pelo Sr. Presidente da República. O Sr. Presidente da República, ao falar da questão das eleições antecipadas, pese embora não para já, descredibilizou completamente este Governo, ou seja, assume que este Governo não tem pernas para chegar até ao fim. Aquilo que os verdes entendem é que esta moção de censura vai permitir o isolamento do PSD e do CDS, ou seja, uma população que entende o seu Governo descredibilizado, muito provavelmente revoltar-se-á com muito daquilo que esta maioria irá dizer e tentar prosseguir no debate do Estado da Nação que ocorrerá na quinta-feira. Não, esta moção isolará uma maioria que já não tem pernas para andar.